Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Terapia Antimicrobiana. Eu sou o professor Dr. Fernando Sadelfeld, da Universidade de Sorocaba, e vou falar com vocês hoje a respeito dos aminoglicosídeos, essa importante classe de antimicrobianos que nós temos para uso clínico. Importante lembrar, eles foram descobertos através do Streptomyces griseus, uma bactéria de solo, pelo professor Samuel Waxman, em 1940. Vocês podem vê-lo mostrando aí a sua descoberta ao professor Alexander Fleming, descobridor das penicilinas. E por que da importância da descoberta dos aminoglicosídeos naquela época? Que embora a penicilina tenha sido uma importantíssima arma de ação contra infecções à época, ela não combatia, como não combate até hoje, a tuberculose, que era um problema que afligia de maneira significativa os anos 40 e 50. Então, os aminoglicosídeos, especificamente a streptomicina, vieram para ocupar essa lacuna da penicilina. O nome, aminoglicosídeos, a gente tem os principais representantes da classe, a genta, a micacina, a neomicina, a tobramicina, e a estrutura química mostra para a gente compostos polares, vocês conseguem ver as cargas, hidrossolúveis, e a consequência disso é a dificuldade de atravessar membranas, a dificuldade de atravessar barreiras. E por isso, a gente já sabe, aminoglicosídeos, a única disponibilidade deles é por administração parenteral. A gente não tem aminoglicosídeos de utilização oral, especialmente por conta da sua dificuldade de penetração em membranas. São inibidores de síntese proteica, atuando de maneira específica na subunidade 30S. Uma coisa que é importante a gente lembrar dos aminoglicosídeos, que embora eles sejam inibidores de síntese proteica, atuando em ribossomo bacteriano, eles são os únicos antibióticos inibidores de síntese proteica que são bactericidas. Isso é importante quando eu vou estabelecer uma terapia antimicrobiana, especialmente em pacientes imunodeprimidos. Para que o aminoglicosídeo entre na célula bacteriana, ele entra pelo canal de porina para passar por um espaço periplasmático e chegar no ribossomo. Para que ele chegue no ribossomo, ele tem que usar um transportador de oxigênio, que obviamente não existe nos anaeróbios, explicando por quê que aminoglicosídeos não atuam ou atuam muito pouco ou quase nada em anaeróbios. Eles têm o seu espectro de ação específico ou muito maior em gram-negativos aeróbios, a gente vai ver daqui a pouco. Então é importante lembrar, passa pelo canal de porina e depois utiliza-se desse transportador de oxigênio para atingir o ribossomo bacteriano na 30S, fazendo inibição de síntese proteica, mas atuando como fármaco bactericida. Está aqui a sua ação na subunidade 30S, essa menor do ribossomo bacteriano. Atua, como eu falei, em aeróbios gram-negativo, especialmente a Escherichia coli, e aí a gente vai ver a sua utilização grande em infecções urinárias, a Klebsiella pneumoniae no tratamento das pneumonias, proteus, salmonelose, infecções intestinais e no tratamento de pneumonias por pseudomonas. Alguma atividade muito pequena em gram-positivos e também em micobactérias, como eu falei para vocês, em função da sua descoberta lá atrás pelo professor Waxman. Em função da sua polaridade, em função de serem policátions, a sua absorção no trato gastrointestinal é muito pequena, embora tenhamos tido no passado apresentações orais de aminoglicosídeos, mas era para tratar infecções intestinais. A penetração na corrente sanguínea só se dá por via parenteral. Distribuem para todos os tecidos, com exceção do sistema nervoso central, onde a quantidade que chega é muito pequena, em função da sua polaridade. E, por conta disso, também a sua penetração no adiposo é muito pequena. Sai pelos rins, e aí uma importante relação com a nefrotoxicidade que ele causa, e uma dependência importante da função renal e das taxas de filtração glomerular, para causar ou não a nefrotoxicidade do aminoglicosídeo. Um importante efeito adverso do aminoglicosídeo é um bloqueio neuromuscular que ele promove. A junção neuromuscular é riquíssima em ação de fármacos, toxina botulínica, magnésio, fármacos curarizantes, despolarizantes, não despolarizantes e também os aminoglicosídeos, que impedem
com que o cálcio fixe nas vesículas que contêm acetilcolina, impedindo a sua migração até a sinapse para liberar essa acetilcolina, para se ligar no receptor nicotínico e causar a contração muscular. Ou seja, um aminoglicosídeo em excesso na junção neuromuscular pode causar um relaxamento muscular importante. E isso tem uma importância ainda maior quando eu penso num antibiótico usado profilaticamente numa cirurgia, onde o paciente vai tomar um anestésico geral, que é um depressor inespecífico do sistema nervoso central, vai tomar um relaxante muscular para facilitar uma incisão cirúrgica e toma também como agente profilático para evitar uma infecção pós-cirúrgica um aminoglicosídeo. São 3 medicamentos promovendo um relaxamento muscular e isso pode ser importante na contração da musculatura diafragmática intercostal que promove a nossa respiração. Então, atenção para esse tipo de interação medicamentosa. Outros efeitos adversos importantes, a nefrotoxicidade, e aí o cuidado para associar o aminoglicosídeo com um outro medicamento nefrotóxico, lembrando que a grande maioria dos aminoglicosídeos, uma grande parte deles, é administrada em forma tópica, especialmente em colírios. E aí, obviamente, você não tem uma quantidade suficiente para causar uma nefrotoxicidade. Nesse caso específico, nós estamos falando do aminoglicosídeo injetável. Um outro efeito colateral importante é a ototoxicidade que esse medicamento causa. Eu costumo dizer que alguns efeitos adversos você sente uma dor, outros você vê uma urticária e esse especificamente você ouve. Então, os primeiros sinais desse efeito adverso é um zumbido. Obviamente que a pessoa que está tomando vai falar, poxa, estou tendo um zumbido com esse medicamento, eu vou procurar o médico novamente, um farmacêutico para saber o que está acontecendo. Isso é de fundamental importância em crianças, porque elas não referem isso, especialmente uma criança até 3 anos de idade. Então, ele passa a ser um efeito adverso importante porque ele é silencioso. A criança não refere isso para a mãe, para o pai, e o medicamento continua causando essa ototoxicidade que pode ser irreversível, levar à surdez ou uma diminuição da acuidade auditiva importante. E aí é importante lembrar de fazer uma audiometria em crianças tomando aminoglicosídeos. Com relação à associação, há uma associação muito clássica entre antibióticos beta-lactâmicos, penicilinas e cefalosporinas e aminoglicosídeos. Os dois são bactericidas e facilitam a penetração de ambos na bactéria, favorecendo a ação antibacteriana dos dois. Então é uma associação consagrada, muito comum, evitar colocar no mesmo frasco, especialmente em ações de infusão, porque há a possibilidade de uma reação química entre eles. Mas biológica, a interação no organismo não há problema nenhum, ela é sinérgica, ela é benéfica. Onde é que nós usamos os aminoglicosídeos hoje? Nas infecções de trato urinário não responsivas, especialmente em mulheres gestantes e crianças, nós damos preferência a fármacos com menor toxicidade. Nas pneumonias, nas meningites causadas por gram-negativo, nas peritonites, e aí associado a fármacos que atuam contra anaeróbios, especialmente o metronidazol, endocardite e topicamente, na forma de spray para tratar feridas ou basicamente, fundamentalmente, os colírios, muitos deles são ricos em aminoglicosídeos. Interações importantes para a gente lembrar, com os beta-lactâmicos, como eu acabei de dizer, são sinérgicas, muito importante. A nefrotoxicidade, atentem sempre para aminoglicosídeo mais um nefrotóxico, atenção para isso, controlar a filtração glomerular desse paciente. A ototoxicidade, especial atenção para criança e, se for adulto, associado a diuréticos de alça, e outros antibióticos que estejam competindo pelo mesmo sítio de ação, especialmente cloranfenicol, macrolídeos, podendo causar um antagonismo. Nenhum nem outro vai estar fazendo a sua ação. Para lembrar dos aminoglicosídeos, polares atuam especialmente contra gram-negativos, ototoxicidade, nefrotoxicidade e para tratamento de pneumonias. É o recado que eu deixo dessa semana. Ficam aí mais algumas referências para vocês. Até a próxima.